Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, falar sobre como a tecnologia, a digitalização, aliás, do judiciário e dos processos que envolvem a justiça de uma maneira, abriu oportunidades para que algumas startups pudessem encontrar formas de operar para criar a oportunidade para aquelas pessoas que eventualmente tenham valores a receber em um processo, uma coisa que ficou perdida lá no tempo, nos escaninhos da justiça, que essa pessoa possa trazer esses valores, receber esses valores. Essa é uma discussão absolutamente pertinente, porque a gente sabe que no meio jurídico o que sobra é complexidade. E nenhum de nós, eu me incluo neste grupo, domina o juridiquês. Nós não entendemos os vãos e desvãos deste mundo e aí fica mais difícil, muitas vezes, você buscar orientação, informação. A tecnologia, ela ajuda duas coisas. A primeira, ela simplifica alguns processos que, de outro modo, poderiam ser mais complexos. E ela também é um atalho em meio à burocracia. E é um pouco disso, aliás, muito disso, que nós vamos falar agora com o Gustavo Yunis, que é sócio cofundador da Lova, a Localiza Valor. Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente. Claro, o prazer é todo nosso, aqui é todo meu, né, e do pessoal que também me acompanha. É uma oportunidade aí muito importante, acho que de transmitir para o brasileiro, né, essa ideia, né, de como a gente tenta simplificar uma coisa que por muitos anos sempre foi complexa e ainda é, mas que a tecnologia hoje vem facilitando, né, o acesso à informação e ainda a gente, né, com os nossos trabalhos, né, com inteligência artificial, a gente visa, né, desburocratizar, reintegrar valor à economia e fazer justiça, né, de uma forma mais proativa. Então, eu disse que a tecnologia ajuda na burocracia. O Brasil é pródigo em inventar burocracia, não é? Cria a dificuldade para que seja vendida a facilidade. E aí, qual não foi a surpresa dos burocratas quando chega a tecnologia, quando chegam as startups encontrando atalhos no meio desse processo para solucionar, para simplificar, para facilitar a vida das pessoas. Eu queria que você contasse para a gente o que é que a Lova faz. Porque, numa primeira leitura, vocês são mais um escritório que oferece um serviço jurídico para ajudar as pessoas a reaver valores que ficaram perdidos no espaço e tempo. Só que vocês adicionaram algumas camadas nisso tudo, o que faz com que vocês não sejam simplesmente um escritório de advocacia comum. Vocês estão enquadrados em um outro termo que a tecnologia abençoa, que é uma Lawtech. Vocês fazem parte de um novo movimento dentro desta indústria do mundo jurídico. Queria que você contasse para a gente o que a Lova faz. Perfeito. Então, basicamente, né, a Lova, ela é uma Lawtech, né? Eu diria que ela é uma empresa mesmo. A gente trabalha hoje com, né, advogados parceiros, advogados, né, na equipe para fazer esse trabalho. Então, ela tem, né, primeiro, eu vou sim fazer uma definição mais simplificada e depois a gente pode aprofundando aqui no nosso papo das camadas que tem. Mas, simplificadamente, né, a gente faz, né, o mapeamento, identificação e contato, né, de valores esquecidos nos processos. Né? Que valores são esses? O que a Lova faz é identificar e recuperar depósitos judiciais e recursais que ficam esquecidos, né, nos processos. Por que isso acontece e como isso acontece? Basicamente, por um erro humano e até vezes erros sistêmicos, né, o advogado acaba, né, ao final do processo, não solicitando, né, para o juízo o levantamento desses depósitos que são feitos ali, né, pela parte reclamada, se numa ação trabalhista ou se numa ação civil por quem efetuou o depósito judicial. E por esse lapso, esses valores ficam esquecidos, né? E hoje, dados históricos, né, até então, tinham mais de 290 bilhões esquecidos em processos judiciais. E nós mapeamos aí algo em torno de 10 bilhões entre pessoas físicas e jurídicas, mas a nossa especificidade é trabalhar para pessoas físicas, é reintroduzir esse valor na economia, né, e devolver às pessoas o que lhe é de direito. Então, o nosso trabalho basicamente é esse, é recuperar esses valores, contatar
e nós oferecemos duas modalidades, né, de trabalho, né? Uma é um serviço pelo trabalho, que é identificação, recuperação, o peticionamento no processo, o pedido para desarquivamento, habilitação. Então, uma parte mais de uma esteira jurídica. Uma assessoria jurídica ali. Uma assessoria jurídica, perfeito, que a gente fica sempre no êxito da operação, a gente não cobra nada antes do cliente, até porque é muito curioso, né? Gera uma desconfiança muito grande. Ninguém te liga falando você tem dinheiro e você não precisa fazer nada, é só assinar aqui. Geralmente não, você me paga um pouco aqui que eu recupero para você. Então, o nosso modelo de trabalho, ele é no sucesso, ele é só depois. Então, a gente também tem uma educação para o mercado para dizer isso, né? Encontramos dinheiro e vamos recuperar para você. E quando a gente entra nesse curso do processo de recuperação, às vezes a gente consegue, enfim, oferecer para a pessoa uma solução de antecipação, né? A gente antecipa esse valor que ela tem a receber com um desconto, mas que também, né, o dinheiro no bolso às vezes é a melhor coisa, né, que a pessoa pode fazer, né? Aplicar da forma que ela quiser, resolver um problema da vida dela ou aplicar no lazer. Então, basicamente é isso. Recuperamos valores esquecidos em processos para pessoas físicas. E esse era um processo que, de outro modo, sem esse olhar que você estava me contando, vocês imprimiram ao ingressar nesse novo projeto, teria de ser feito individualmente, num mergulho ali de cada uma dessas pessoas. Eu talvez tenha. Ou quando são feitos esses comunicados aí, ao de lote, o pessoal, eu tô nessa lista aqui, aí vai lá e descobre que tem um dinheiro para receber. Perfeito. O que vocês fazem é estabelecer um processo para que regularmente essa consulta seja feita. Ou seja, vocês, entre aspas, hackearam o sistema para entender o caminho para localizar essa informação, vamos dizer assim. Perfeito, exatamente, assim, no bom sentido até da palavra, porque tem uma complexidade, né? O Brasil, como a gente falou, o rei das complexidades, e uma delas é o próprio judiciário, que ele tem os seus tribunais e cada tribunal tem o seu sistema. Alguns têm os mesmos dos outros, então o modelo que se aplica em um se aplica em outro, mas muitos deles não se conversam. Então, assim, tem uma arte de orquestrar essas ferramentas tecnológicas, né? Conversar para tratar essa informação em bancos de dados. Então, assim, a gente só trabalha com dados públicos, coisas que todo mundo teria acesso, só que a gente busca, através... O desafio é fazer a limpeza, a curadoria, né, dessa base, né, que a gente recebe de informações e entrar em contato da forma mais assertiva, não invasiva e que passa essa confiança para a pessoa de, olha, você tem um valor esquecido, eu tô aqui, né, querendo te ajudar. Então, tem um mix aí de tecnologia com trabalho comercial também de conhecimento e notoriedade da marca que a gente tem que construir e que é um trabalho que a gente vem fazendo, que nós identificamos isso desde quando trabalhei em escritórios de advocacia, como, né, eu comentei brevemente no começo, dessa dor, né, de gerenciamento desses depósitos, é uma coisa analógica feita por planilhas entre jurídicos de empresa e jurídico, né, e escritório de advocacia. Então, a nossa missão é fazer esse garimpo, que a gente brinca, tem até uma operação, né, garimpo, que foi feita no Rio de Janeiro, que eles tratam sobre isso, de reintroduzir esses valores. Então, basicamente, a gente coleta, trata a informação, contata o cliente, oferece um processo transparente. Necessariamente precisa ter anuência, não significa que porque vocês identificaram 100 casos de possibilidade de reaver valores, que vocês vão conseguir nesses 100 casos, porque vocês precisam da anuência da pessoa a quem o dinheiro é devido, né? Perfeito. Só para que não pareça que vocês estão indiscriminadamente recuperando. Não é isso. Não. Vocês vão procurar a pessoa de direito e ela vai dizer se quer que vocês auxiliem ou não. Perfeito. Eu acho que a sua provocação é muito interessante, porque a gente vive num momento que hoje... Você mencionou a operação. Não se trata de algo criminoso, não. Muito pelo feito contrário. dentro de um processo legal. 100% e também é isso, a gente vai tratando com probabilidades, porque muitas vezes, como até pelo valor ter ficado esquecido, tem erros humanos e tecnológicos que às vezes apontam que tem um valor na conta e no fim esse valor já foi pago, só não foi atualizado no processo. Eu queria investigar isso agora, considerando o seu lado empreendedor, você e seu irmão, né? Você mencionou. Porque para estruturar um empreendimento como esse, vocês precisam identificar onde estão as oportunidades. Vocês foram lá e de maneira certeira, disseram assim, poxa, aqui está um filão importante. Tem aqui, dentro dessa burocracia gigantesca que é esse país, não é? O Brasil é um grande cartório, 200 milhões de pessoas lá dentro, e que tem essa burocracia infinita e tal.
E aí vocês disseram, poxa, tem uma possibilidade ali. Mas entre ver a possibilidade, vislumbrar ali um potencial e materializá-lo como algo escalável para que vocês se tornem uma empresa atraente para o mercado, tem uma jornada. E essa é a verdadeira jornada do empreendedor. Perfeito. A dor do empreendedor aí nesse caso. Teu irmão do mercado financeiro. Isso, administrador, você advogado. Do mundo jurídico. E quem coordena e toca a empresa é minha mulher, a Giovana. Ela hoje que é quem entende da tecnologia. Que é quem entende, exato. Sabia que estava faltando uma outra parte nesse trip. Então eu quero investigar isso. Perfeito. Aí como é que você olhou e falou assim, poxa, tem aqui um negócio bom. Uhum. Como é que eu faço isso virar uma empresa? Perfeito. Como é que foi essa jornada? Muito boa pergunta. Acho que essa jornada, ela começa com uma parceria, né, de amigos, sócios, lá do Rio Grande do Sul, que começaram fazendo esse trabalho para pessoas jurídicas. Então, você já deve ter visto no mercado, se não viu, depois até, né, compartilho, a gente informa, mas muitas empresas trabalham para recuperação de créditos para pessoas jurídicas, sejam depósitos judiciais esquecidos, sejam tributos pagos a maior que ela pode restituir. Mas com foco em CNPJ. Com foco em CNPJ. Tá. Por quê? Por que o CNPJ, que todo mundo fez até agora e ninguém olhou, eu acho, para esse lado da pessoa física? Porque o CNPJ você tem um cliente com muitos processos, então você tem... O volume é maior. O volume é maior, a escalabilidade. Então, é um nicho espetacular, mas já vem sendo ocupado por algumas empresas há um tempo. E tinha uma parte relevante dessa base que essas empresas, né, tanto que realizavam, né, principalmente que realizavam o serviço, descartavam, que eram o lado das pessoas, a base das pessoas físicas, dos peritos judiciais, que também tem esses valores esquecidos, o próprio INSS às vezes esquece o valor lá. E essas duas a gente tem dificuldade de achar e contatar. O INSS não tem com quem falar. Tem um pessoal que acha fácil. Tem. Não sei. Não sei, talvez. Mas nem é objeto da nossa conversa. Não é objeto da nossa conversa. Mas tem um pessoal que sabe fácil como lidar no INSS. Ao invés de aumentar imposto, eles podiam pegar fenomenal nesse país. Mas diga-se de passagem, são valores que ficam esquecidos em todas as camadas. E a gente nichou na pessoa física porque nós tivemos essa experiência, né, como comentei, um pouco com os precatórios de pessoas físicas que nós começamos trabalhando. Então, essa parte de mapear, qualificar e contatar é um negócio que a gente chama de esteira, né, que você monta um modelinho, aquele processinho e você se aplica, você só muda o objeto. Então, como nós mapeamos esses depósitos, que eram bases que vinham de parceiros nossos, nós falamos, poxa, bacana, podemos começar a trabalhar e reintroduzir esse valor, né, na economia, reaver esses valores. E a gente também hoje busca criar um motor, né, que a gente chama de robô, de forma mais fácil. Um robozinho que identifica e o nosso sonho. Você perguntar onde que a Lova quer chegar. A Lova quer chegar no momento em que a pessoa, se ela entrou com alguma ação, seja trabalhista, seja civil, ela se cadastre no nosso site, coloque o número do processo e a gente devolva para ela com uma assertividade e velocidade a probabilidade dela ter um valor. Legal. E nos contrate de uma forma, uma prospecção passiva, não uma prospecção ativa. Mas aí nós ainda estamos olhando a oportunidade. Você falou do robozinho, aí que vem a sacada da tecnologia. Porque hoje nós estamos falando em agente de IA, Perfeito. A gente está falando sobre Data Analytics, a gente está falando sobre um sem número de possibilidades. Vocês introduziram a tecnologia em que momento da camada? Quando vocês entenderam que eu preciso ter um modelo que seja capaz de acessar tais bases de dados e trazer para mim resultados a partir disso. Perfeito. É um modelo proprietário? É de vocês isso? É um modelo proprietário, os nossos sócios desenvolveram lá no Rio Grande do Sul. É uma empresa que hoje já recuperou algo em torno de 4 bilhões de reais para o mercado, talvez e mapeados ainda mais. Clientes como Petrobras, Itaú, BTG, todos esses grandes, né, instituições, grandes empresas. Só que era isso, eles tinham um trabalho em que eles descartavam uma riqueza na base de dados. Então, essa primeira camada tecnológica, eles fizeram um filtro com esse princípio só que para o CNPJ. Para o CNPJ, perfeito. E agora nós passamos a... Por mais que a gente receba uma base que não é qualificada para eles, para nós também ela precisa ser requalificada ou peneirada para a gente chegar num insumo assertivo para o time comercial também não contatar e fechar 100 contratos, sendo que só 10% vai ter valor ali. Só em 10 casos a gente vai encontrar. Vocês precisam aumentar o volume de assertividade na busca. Perfeito. E aí que entra a segunda camada da tecnologia, que é a IA, o modelo preditivo por determinados termos, imagens, despachos. Que aí é o mergulho nos processos. Perfeito, é o mergulho nos autos do processo. Vocês vão consultar os autos através da IA
para conseguir identificar o potencial de reaver alguma quantidade ali. Perfeito. A gente está aprendendo, porque é uma coisa viva, né? Principalmente a IA, a dar os comandos, que também são conhecidos como prompts, né? Para fazer essa busca assertiva dentro dos PDFs dos processos. Né? Que a gente baixa o processo inteiro, faz a leitura e hoje busca uma maior assertividade. Olha que curioso, né? É muito legal discutir isso, e já estou há tanto tempo falando sobre tecnologia. Eu comecei há uns anos atrás a acompanhar o processo de digitalização, a informatização, na verdade, informatização dos sistemas do judiciário. Então você podia consultar lá o certificado digital e aquela coisa toda. Hoje essas bases elas são abertas para os processos que são abertos e etc. Ou seja, o judiciário brasileiro, sob certa perspectiva, a despeito do volume gigantesco de processos, e aí isso se deve ao processo de judicialização, e aí é um debate para outro programa que não Sociedade Digital, mas ele está sobrecarregado, você tem um volume muito grande de informações ali. Mas é diferente, por exemplo, do mercado imobiliário. Sem dúvida. Em que eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de conversar com uma startup, em que eles tiveram que fazer por conta própria a digitalização de certidões para conseguir identificar e mapear o mercado potencial em determinadas regiões. Isso fez com que eles não conseguissem escalar a área de atuação deles de cidade para cidade. Eles tiveram de fazer isso bairro a bairro. Porque as informações elas não estavam numa base única, dependia de cartório. Perfeito. E eles precisavam poder fazer precificação, entender quanto é que foi vendido, não sei o quê, o que tá, onde tem potencial, qual problema tem esse imóvel, aquela coisa toda. E aí eles conseguiram e foram parte de um movimento junto dos cartórios e tal, para conseguir digitalizar e ter acesso a uma maior parte, não, ou uma parte, e não a totalidade, dessas informações digitalizadas. Ou seja, do lado de vocês, há uma vantagem de que, em função também da própria dinâmica do judiciário, esses processos já de algum tempo são digitalizados. Perfeito. Talvez processos muito mais antigos vocês não tenham acesso ainda. E talvez... Tem um desafio maior. O pulo do gato seja como é que a gente acessa esses. Perfeito. E aí vê a viabilidade. Será que o valor que está ali compensa o investimento e tal? Mas vocês já têm essa vantagem, essa informatização, né, a chamada digitalização do judiciário. A tendência é que vocês tenham mais possibilidades de ampliar mercado. A partir de hoje vocês estão dentro de um nicho. Interessa a vocês encontrar possibilidades noutros, uma vez que vocês com certeza continuam jogando dados fora. Sim, sem dúvida. Vocês estão olhando ali o processo, tem muito mais coisa do que só um valor a receber. Muito. Vocês estão vendo oportunidades ali. Tem margem para isso, uma vez que vocês já estão lá dentro do sistema? Pô, ótima pergunta e ótimas colocações a respeito da evolução tecnológica. Eu acho que eu posso pincelar um pouco, né, na minha resposta. Vou começar pela sua última provocação, que sim, a gente hoje é nichado, especializado nessa parte, mas o nosso macro aqui, o que a gente olha é dominar a monetização da cadeia de ativos judiciais. A gente está falando de uma ponta da cadeia. É um pedacinho. Um pedacinho que é o final, né? Se você pensar que o processo ele leva até 20 anos, é uma eternidade, a gente está trabalhando em casos que até já acabaram, mas muitos tem um valor ali. E tem um resíduo a ser... Tem um resíduo, que a gente pede o desarquivamento de processo, que então a gente trabalha uma coisa que eventualmente já passou até dos olhos do mercado, que não é o precatório que está expedido. Depois a gente pode explicar um pouco mais, que é um pouco técnico, mas hoje é um mercado sangrento, vamos dizer assim, esse final do processo. O nosso já meio que passou batido, ninguém mais está olhando porque são processos arquivados. Então, dado que a gente quer dominar a cadeia de monetização de ativo judicial, a gente consegue, com esses dados que a gente hoje não aproveita, identificar quem são os escritórios que estão mais fazendo esse tipo de ação, para ver se eles precisam de um financiamento, porque às vezes eles só ficam no sucesso da operação, porque não, às vezes, dar um fôlego de caixa para esse escritório de advocacia conseguir se manter, porque ele tem os custos, os advogados têm os seus custos, claro. O escritório, o advogado, o estagiário... Advogado custa caro, não é igual jornalista. Jornalista é um negócio muito barato. Mas não, barato, tem muito valor e eu acho que muitas vezes o resultado financeiro dessas profissões, principalmente do advogado, fica pendurado anos. Então, porque está atrelado a essa concretização que talvez nunca venha, né? Perfeito. E às vezes quando vem ainda eles comem bola no fim. Quando acabou o jogo é só eles comemorar, eles conseguem ali uma expulsão que anula o jogo, sabe? E deixa um valor esquecido ali. Então, assim,
dá para a gente trabalhar, né, o macro e olhando mais para trás nessa cadeia da monetização do ativo judicial, não só na recuperação desses valores, mas no curso do processo, uma parte ela tem que depositar esse valor, né? Ela tem o desembolso. Então, assim, e acho que essa parte da tecnologia que você colocou, que é muito importante, eu vivi na pele, né, quando eu estava nos escritórios de advocacia, que eram os processos físicos. Eu fui o estagiário barriga no balcão, que ia no fórum, pedia o processo, falava o número, mandava, tirava foto. E aquilo a gente levava para um acervo, um relatório à mão e tudo mais. Então, assim, a probabilidade de você encontrar esse trabalho que nós fazemos hoje, quando eram processos físicos, eram muito pequenas. Porque você tinha que pedir processo a processo, folhear, às vezes, 1 milhão de páginas, que são 30 volumes de processo, 40 volumes de processo, para ver se em algum lugar no processo tem um alvará pendurado que o advogado precisava destacar, pedir o levantamento. Então, hoje, com a digitalização, que você falou, a informatização de 2014 para cá, ficou muito mais fácil. Então, mesmo os processos que não nasceram eletrônicos, que a partir de 2014, salvo engano, eles começam 100% eletrônicos. Então, ele é mais fácil de ler, eles já são PDFs, né, que dão para ler. Mas hoje a nossa tecnologia hoje é capaz, né, com a inteligência artificial, de ler até coisas escritas à mão. Então, simplificou. Então, a gente consegue ver os processos mais antigos. Pensando, você mencionou que o desejo de vocês é que mais adiante as pessoas possam fazer a consulta e que vocês, de maneira personalizada, tragam ali um extrato da vida dela. Parto, então, do pressuposto de que hoje vocês têm uma atuação completamente ativa. Se não houver o contato de vocês com o consumidor, não é um caminho de mão contrária, a menos que venha em lote. Tem um escritório que tem lá um volume X de processo, entrega na sua mão e diz, sejam felizes. É uma coisa. Fora isso, é o que vocês identificam. Não existe um caminho para quem está nos assistindo agora e está sentado no sofá, desesperado. Será talvez alguma quirera para receber? Não tem como acionar vocês. Ainda é algo a construir como futuro da empresa. Perfeito. Eu acho que, para não dizer que 100% é ativo nosso, às vezes no boca a boca, um indica o outro e aí eles pedem para nós consultarmos a nossa base. Então, se uma pessoa ali, um primo, já entrou com uma ação trabalhista... É uma coisa muito mais no âmbito pessoal do que propriamente para o mercado. No mercado. Nós temos até no site um campo que se a pessoa já ingressou com alguma ação... Deixa o endereço do site, então, por favor. Então tá bom. Eu vou deixar www.localizavalor.com.br. Então, se você acha que você pode ter uma quirera, você vai entrar lá, o Gustavo vai responder você, dizendo que vocês vão ficar milionários juntos. Perfeito. Nossa ideia é fazer com que, pelo menos, o valor... Alguma coisa venha. Porque, assim, não importa se é pouco ou muito, acho que esse é um grande ponto sobre o que é devido, né? Porque não importa se é muito ou se é pouco, e até o muito e pouco é relativo. Perfeito. Né? A depender de quem for, pode ser uma fortuna, um valor que para outro é ínfimo. Mas é porque aquilo é devido e, de alguma maneira, o sistema falhou no processo de entregar a quem de direito aquele valor. Então, é muito legal isso que vocês fazem. É negócio, é um empreendimento, vocês ganham dinheiro com isso, tá tudo certo. Mas é muito bacana porque, no fim, a premissa é também fazer com que aquilo que você, como premissa, né, na sua formação, se propôs, você consegue viabilizar, que é garantir que aquilo que é de alguém vá para a mão daquela pessoa, independentemente do montante. Perfeito. É uma questão conceitual, é uma questão do que é certo, né? Então, o advogado ele tem o dever, né, de defender, né, o seu cliente até o final, né, e prover todos os direitos que são ali, né, assegurados pela nossa legislação, pela nossa Constituição. Então, era uma dor muito grande que a gente via, ainda né? E eu acho que com esse judiciário atolado, o nosso trabalho também é facilitar esse tipo de... E aí, me conta uma coisa. Eu imagino que você tem uma porção de histórias curiosas sobre quem recuperou algum valor e etc. Tem uma para contar pra gente? Estamos chegando no final aqui do nosso papo, mas eu gosto de gente, então eu quero saber... Eu morro de ter uma preguiça gigantesca da humanidade, mas eu gosto de pessoas, eu não sei porquê. Então, queria que você me contasse um pouco. Tem alguma história curiosa de algum processo que vocês
iniciaram e que, pô, te surpreende? Tem. Acho que são inúmeras, como você falou, porque sempre você vê o impacto, você vê depoimentos, a gente tem são vidas, diversos, né? São vidas, são coisas devidas, literalmente. E nós, teve um que foi marcante, que foi o cliente nosso, Michelangelo, foi o maior valor que nós recuperamos. Ele, com o valor que nós recuperamos, ele quitou a casa dele, que já estava todo enroscado, e ele falou, poxa, esse dinheiro, né, veio numa excelente hora, graças a Deus vocês entraram na minha vida. Então, esse foi o mais marcante, mas em termos de legado, o que nos marcou muito foi o nosso começo de trabalho coincidiu com as tragédias do Rio Grande do Sul. Tá. E que foram, né, os nossos sócios lá que originaram... Completamos um ano agora. Completamos um ano agora. Então, acho que nesse momento em que nós encontrávamos valores para as pessoas, né, que tinham valores esquecidos em processos lá, né, no Rio Grande do Sul, no estado como um todo, esses valores foram mais do que bem-vindos na melhor hora possível. Então, a gratidão, acho que das pessoas, mas também da nossa empresa como o impacto que a gente gerou da reintrodução desses valores. Então, acho que foi isso. Acho que esses são os Olha casos. que magnífico isso, porque a gente está falando, no fim, sobre as vidas das pessoas. Às vezes tem gente que passa uma vida inteira brigando por algo na justiça, não domina o conhecimento. A gente está falando de pessoas que não dominam o conhecimento jurídico, como eu brinquei no começo, é um outro dialeto, não é? O juridiquês. É complexo, as pessoas não dominam a burocracia, aliás, elas têm pavor da burocracia. Verdade. Mas a gente, no limite, quando encontra uma situação como essa, cumpre com um propósito muito legal de oferecer um serviço para alguém. Então, quero que você repita o site, para que as pessoas conheçam vocês. Obrigado. É www.localizavalor.com.br. E quero parabenizar pelo trabalho, mas dizer da felicidade aqui no Sociedade Digital. Eu gosto muito de conversas como essa nossa aqui, Gustavo. Que agradeço. Porque a tecnologia, ela é parte de um todo. Perfeito. Ela não foi nem o começo e nem será o final da jornada de vocês. Ela é o meio do caminho, né? Conectou vocês a uma nova possibilidade e tal. Mas a história de vocês é muito fascinante por dois aspectos. O primeiro é esse, em que a tecnologia está a serviço de um interesse que vocês colocam como oportunidade para ajudar alguém e para viabilizar um negócio. Mas porque eu falava há pouco, nós gravamos aqui, vou contar o bastidor desta nossa operação, nós gravamos o Sociedade em uma agendinha assim, e às vezes são 2 programas num dia e tal. E a gravação anterior, estou dizendo a gravação anterior porque eu não sei se é o programa da semana passada, ok? Ela vai num calendário que não sou eu quem domina, eu mando pouco ou nada aqui. E essa conversa era sobre o futuro do trabalho, sobre ressignificar as posições, sobre o que o novo profissional quer e etc. E você conseguiu trazer aqui 2 exemplos. O primeiro esse que eu citei, e o segundo de alguém que conseguiu, à luz dessas transformações todas do mercado, ressignificar a própria carreira. Você não deixou de ser advogado. Perfeito. Você continua sendo advogado, tendo encontrado para a sua profissão um ponto de contato com algo que é muito mais moderno, muito mais próximo desta sociedade digital, ou que se pretende digital, em que nós vivemos, do que aquele, sem demérito algum, o advogado que continua operando dentro de um mesmo modelo. Você conseguiu encontrar esse novo sentido. E eu acho isso muito, muito bacana. Este é o verdadeiro propósito dessas conversas que nós temos aqui no Sociedade Digital. Mais do que você conhecer a empresa dele, saber como é que a empresa está funcionando, conversas que verdadeiramente inspiram. Aros, muito obrigado aí pelas palavras. Acho que você captou muito bem aí, capturou, acho que o nosso propósito, onde a gente quer chegar. Eu acho que a tecnologia, como você bem colocou, ela é um meio para o fim da justiça ou do acesso a ela ou do que lhe é devido. Então a gente vê pela primeira vez, né, o mercado jurídico e o financeiro com a tecnologia se aproximando. A tecnologia é o meio que aproxima o mercado jurídico do financeiro, em que a gente consegue conectar esses 2 universos. E a nossa missão é, de fato, essa. Dar esse acesso à justiça, o acesso à informação e distribuir esses valores que são devidos às pessoas e até às empresas mesmo, que às vezes a gente encontra por erro mesmo o valor que era da empresa, que não era da pessoa, e assim vai. Tá aí, portanto, o nosso Mr. Lova Lova, o sócio cofundador da Lova Localiza Valor, Gustavo Yunes, trazendo para a gente aqui no Sociedade Digital um pouquinho dessa Lotec que ele fundou com o irmão, com alguns parceiros, e que vem ajudando muita gente a recuperar valores que estão aí perdidos em meio às pilhas e pilhas de processos
na justiça brasileira. Gustavo, obrigado pelo teu tempo, pelo papo e até a próxima. Viu? Foi um prazer. Valeu. E para você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigado. Quero lembrar você que Sociedade Digital está disponível nas plataformas digitais da Jovem Pan. Vai lá no Panflix, você confere este e outros programas. Tá tudo lá, de graça. É só você baixar o Panflix. Ou então, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, tem todos os cortes, os principais trechos das entrevistas. No rádio e na TV, você sabe, a gente se encontra sempre aqui na programação da Jovem Pan. Um grande abraço. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.